Olá, pessoal. Hoje, no fechamento da nossa disciplina de manejo e conservação do solo e da água, eu vou trazer uma síntese, né, uma síntese breve e superficial de tudo que nós vimos na disciplina até então, tá? Essa é uma síntese dos principais aspectos. Naturalmente, eu vou passar bem rápido por algumas coisas e nesse momento, né, eu espero que vocês já tenham feito a leitura de revisão que a gente propôs, tá bom? Que ela é bastante importante para vocês revisarem alguns conceitos e entenderem tudo que a gente vai passar agora, tá bom? Vou compartilhar a minha apresentação aqui, só um momento. Pessoal, então nós vamos falar, né, dessa síntese da nossa disciplina de manejo e conservação do solo. Novamente, caso você não tenha lido o material escrito, pare e vá lá fazer essa leitura, tá bom? É imprescindível revisar aqueles termos para o nosso entendimento aqui, ok? Vamos começar, né? Eu não sei se vocês se lembram, lá no início do ano, início do semestre, a gente começou falando do que nos motiva, né, a estudar o manejo e conservação do solo, que é principalmente os fenômenos associados à degradação desse importantíssimo componente de produção que é o solo, tá? Então a gente tem um cenário, e na verdade isso é mundial, nós temos esse cenário de degradação do solo que é bastante preocupante e por isso que a gente vai tratar, né? Por isso que nós tratamos de diferentes práticas para evitar esses processos de degradação, tá bom? Por que a gente se preocupa, então, com a degradação do solo, pessoal? Porque a qualidade do solo, porque um solo saudável, ele tá diretamente relacionado com a produtividade da sua cultura, tá bom? E quando eu falo em qualidade do solo, não é só fertilidade, não é só química, tá bom? Nós vimos aí ao longo do nosso curso que principalmente aspectos relacionados à física do solo, à matéria orgânica, a própria microbiologia do solo são imprescindíveis para a alta produtividade das culturas, tá bom? Então, o que a gente observa muito é isso aqui, pessoal. Essa relação direta entre a qualidade do solo, né, entre um solo saudável, entre um solo não degradado e a produtividade das culturas. E é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera. Altas produtividades. Aqui mais uma ilustração, tá bom? Além disso, pessoal, a degradação do solo, né, por essa relação que existe entre o solo saudável e a produção das plantas, a degradação do solo, ela causa um prejuízo muito grande, tá bom? Um prejuízo aí numa escala de bilhões de dólares, tá? E é por isso que a gente tem que evitar esses processos. E nós falamos também das principais causas de degradação do solo. Nós vimos que existem causas naturais, tá? Que existem causas naturais. Exemplo, nós conhecemos, né, aquele processo que nós chamamos de intemperismo, que vai causando ali a transformação e o envelhecimento dos componentes do solo, deixando, né, esse meu solo cada vez menos fértil, tá? Então, intemperismo é a causa natural de degradação. Nós vimos também que nós temos a erosão, né, os processos erosivos que ocorrem de forma natural. A gente observa muitas vezes na paisagem, em áreas sem nenhuma intervenção antrópica, processos erosivos drásticos, ossorocas, porque a erosão é também um processo natural, porém, né, conforme a gente viu, pode ser bastante acelerada pela ação do homem, tá bom? Aí nós temos desmatamento também, né, como uma das causas de degradação do solo.
você remove um sistema que estava em equilíbrio, com alto aporte de material vegetal, e muitas vezes substitui esse sistema lá de floresta que estava em equilíbrio por uma cultura pouco produtiva, com pouco resíduo, com muito revolvimento, é claro que você vai degradar o solo, tá bom? O superpastejo, principalmente aqui no Brasil, eu nem chamaria de super, mas talvez o mau manejo das pastagens, aqui no Brasil é a principal causa de degradação do solo, tá bom? E, além disso, mau manejo de áreas agrícolas, beleza? Então, são diferentes causas que podem levar, né, à degradação desse nosso componente solo. E aí, quando a gente analisa, né, a nível de mundo, nós temos, na maioria dos continentes, ou na maioria das regiões, o superpastejo como a principal fonte de degradação do solo, tá bom? Seguido pelo desmatamento, pelas atividades agrícolas, e aqui no Brasil isso não é diferente. Então vamos falar agora, né, dos tipos de degradação do solo que nós conhecemos, que nós temos. Quando a gente fala em manejo e conservação do solo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a erosão, mas não é apenas a erosão que causa a degradação do solo, pessoal, tá bom? Naturalmente que a erosão, nosso foco, a erosão é um problema gravíssimo, tá? Mas quando eu falo em degradação física, química e biológica, eu também estou falando um pouco de erosão, porque nós vamos perceber que quando o meu solo está degradado do ponto de vista físico, quando o meu solo está degradado quimicamente e biologicamente, isso tudo vai acelerar também os processos erosivos, beleza? O que é a degradação física que nós vimos lá na nossa primeira aula? É a mudança diversa de atributos físicos, como porosidade, como a infiltração, como a densidade do solo, tá bom? Um exemplo clássico de processo de degradação física do solo que a gente tem é a compactação. Compactação muito problemática, pessoal. Nós já vimos, tá? Nós já vimos que a compactação do solo, ela interfere no crescimento das raízes, ela interfere principalmente na infiltração da água, ela interfere na dinâmica dos nutrientes no solo, tá? Então, compactação do solo bastante problemático. E por ela interferir, por exemplo, na infiltração da água, ela vai acelerar também os processos erosivos, tá bom? E agora vamos falar de degradação química. A degradação química caracterizada principalmente, pessoal, por essa relação de extrativismo que muitas pessoas estabelecem com o solo. O cara planta, né? O cara planta, essa planta extrai aquela quantidade imensa de nutrientes que a gente já viu, algumas plantas 200 quilos de potássio por hectare, 150 quilos de N por hectare, tudo ela extraindo ali do solo e o cara não repõe, tá? Se não repor, é um grande passo, né, para esse processo de degradação química do solo. E, além disso, um processo também, né, ou uma forma de degradar o solo quimicamente, é o acúmulo de alguns compostos estranhos no solo. Nós chamamos de xenobióticos, tá? Um acúmulo de algum elemento, de algum composto que não deveria estar no solo, que é algo estranho àquele sistema, estranho àquele ambiente, tá bom? E aí nós temos diferentes processos que vocês já conhecem, a lixiviação de nutrientes, a acidificação do solo, salinização, a contaminação por metais, tá? E, além disso, aí, o acúmulo desses elementos ou compostos estranhos, que nós chamamos de xenobióticos. Aqui nós temos um mapa bastante interessante, pessoal, sobre disponibilidade de nutrientes em solos aí ao redor do mundo, tá? E quando a gente observa que o Brasil, pessoal, a gente está numa região aqui, né, que por causa, né, dos processos bastante intensos, né, os processos bastante acelerados de intemperismo, o nosso solo, né, ele meio que já
independente de ação antrópica, independente de agricultura ou qualquer outra atividade, ele já está degradado do ponto de vista químico, tá bom? Os nossos solos, em decorrência do envelhecimento, em decorrência do alto grau de intemperismo, ele já é bastante pobre, ele já é pouco fértil. E quando a gente fala em degradação, a gente pode diagnosticar esse solo como degradado quimicamente. E quando a gente analisa aqui o pH, olha, olha como a gente está, né, numa zona de pH bastante restritivo, tá? De pH bastante baixo. É por isso, né, que nós falamos tanto em calagem, adubação. Acaba que a degradação do ponto de vista químico é o que a gente consegue trabalhar bem. Inclusive, é um dos motivos do Brasil ser a potência agrícola que ele é atualmente, tá? A gente dominou bem a calagem, a nutrição das plantas nesses solos altamente intemperizados, tá bom? Mas ainda assim, isso deve ser foco de bastante cuidado da nossa parte. Nós temos ainda uma degradação biológica, tá bom, pessoal? Caracterizada principalmente por perdas de matéria orgânica, tá? E decréscimo na atividade biológica do solo. Novamente, o solo é um sistema vivo, tá bom? Você tem uma cadeia ali bastante complexa de organismos interagindo, e para o seu solo funcionar bem, para a sua planta produzir bem, a coisa tem que estar funcionando bem, né? Esses organismos, eles têm que ter certa complexidade, diversidade, eles têm que ter como se nutrir no solo, né? Que no caso aí vai ser a matéria orgânica, tá bom? Então, a gente tem, né? E isso é bastante comum, a degradação biológica do solo. Aumento na taxa de decomposição da matéria orgânica, os decréscimos nos teores de carbono e nitrogênio orgânico e a queda na biodiversidade e na atividade biológica do solo, tá bom? Isso tudo nós vimos lá na primeira aula. Aí nós começamos a falar de erosão, tá? Nós começamos a falar de erosão, que é o principal processo de degradação dos solos ao redor do mundo, tá bom? Erosão muito problemática. A erosão, ela causa um problema muito grande dentro da agricultura. Você tem queda de produtividade, você tem perdas de áreas, tá? Você tem perda de áreas agricultáveis, você tem assoreamento de rio comprometendo abastecimento de cidades, comprometendo projetos de irrigação. Então, a erosão é um problema muito grave para a gente. E o que é erosão, pessoal? Nós vimos, né? Nós vimos que erosão é o processo de desagregação, transporte e deposição dessas partículas, né, que foram soltas e transportadas pela água ou pelo vento, tá bom? Então, mais uma vez, para eu ter processo erosivo, eu preciso de desagregação, eu preciso de transporte, tá bom? Essas etapas, elas são imprescindíveis e são interdependentes aí dentro do processo erosivo. E essa erosão, né, pessoal, ela remove a camada superficial e mais fértil do solo. A tendência é que os nutrientes, a tendência é que a matéria orgânica, a tendência é que a atividade microbiana se concentre na superfície, tá bom? Então, na hora que a água vem e leva essa superfície do solo, ou mesmo o vento, é um prejuízo muito grande, tá? Muitas vezes não tem nem como você precificar o quanto você perde, né? O tamanho do seu prejuízo quando vai embora 1 centímetro de solo, tá? Eu estou falando de 1 centímetro de solo na superfície. E é responsável, então, pela degradação de 40% das áreas agricultáveis do mundo. É um processo muito preocupante, tá bom? E a gente viu, né, que tem programa da ONU falando sobre erosão, tem aqueles goals lá para o futuro que fala de erosão também,
que é um problema muito grave, ela perdas de até 100 toneladas de solo por hectare ano. Imagina numa área de 1 hectare, pessoal, você perder 100 toneladas de solo, tá bom? Sem contar os efeitos indiretos, olha lá, o assoreamento, que é responsável, inclusive, pela alta incidência de enchentes no Sudeste, tá? Além das precipitações concentradas, o problema que a gente tem lá de assoreamento de rio é muito grave e está associado a essa alta incidência de enchentes, a poluição e um problema ambiental gravíssimo, que é a eutrofização das águas, tá bom? Então, erosão bastante problemática. E quando a gente pega, né, pessoal, ela é responsável aí por grande parte dos processos de degradação. Só que, novamente, se o seu solo está degradado do ponto de vista físico, por exemplo, se o seu solo está compactado, você já consegue entender, né, que por causa dos efeitos da compactação no regime hídrico, principalmente na infiltração da água, você está favorecendo a erosão. Daí, se o seu solo está degradado do ponto de vista químico, se falta nutriente, a planta cresce pouco, o solo fica descoberto, você tem pouca palha e também está favorecendo os processos erosivos, tá? Então, são coisas que conversam entre si. Então, você precisa de um solo saudável, tá? Funcionando bem para conseguir evitar os processos erosivos. Beleza? Passar rápido mesmo, pessoal. Isso aqui, novamente, é só uma revisão. É só uma síntese do que nós vimos ao longo do semestre, tá bom? E, novamente, caso você não tenha lido o material escrito, para e vai ler, ok? E quais os tipos de erosão que a gente tem? A gente tem a hídrica, né, que a gente mais conhece, que é bastante, é algo bastante visual para a gente, mas nós temos também a erosão eólica, tá? E a erosão glacial, beleza? Nós vamos falar aqui naturalmente, né, da hídrica e vamos falar bastante, falamos, né, bastante sobre a eólica, que por causa de algumas particularidades que a gente tem aqui, ela é bastante frequente e pode estar representando um prejuízo muito grande dos nossos produtores, tá? Então, quando a gente fala de erosão hídrica, eu tenho a pluvial, tá? Que é causada pela chuva, a fluvial, né? Que é causada aí pelos rios, a lacustre pelos lagos e a marinha pelos mares, tá bom? Vamos focar principalmente aqui na pluvial, que é a que mais acomete as áreas agrícolas, beleza? Então, o que que causa? Quais são os agentes causais da erosão hídrica pluvial? Pessoal, muita atenção aqui, pelo seguinte, nós discutimos muito isso, né? Mas a gente vai atacar, principalmente quando a gente estiver tentando prevenir a erosão, nós vamos, todas as nossas práticas vão ser, né, para atacar, vão atuar em algum desses agentes causais, beleza? Então, qual que é o primeiro agente causal da erosão hídrica pluvial? O impacto da gota de chuva. Pessoal, não existe erosão hídrica sem o impacto da gota de chuva, a não ser que seu solo já esteja solto previamente, tá bom? Mas o impacto da gota de chuva é imprescindível para desagregar o seu solo, para soltar o seu solo. Por quê, pessoal? O solo que está ali retido, né, num agregado, que está retido numa estrutura, ele não vai ser transportado, tá bom? Então, esse impacto da gota de chuva, que é muito forte, ele é imprescindível dentro do processo erosivo. E aí nós vamos ver, né, como que a gente
combate esse primeiro agente. Então, ele é muito importante, principalmente para desagregação. E aí, depois, nós temos um outro agente, que é o escoamento superficial, que é a enxurrada, né? Que é aquele acúmulo de água na superfície. A gente não pode ter isso na nossa propriedade. Tá? Nos solos arenosos, né, a não ser que estejam com algum problema de compactação, o escoamento superficial é menor, porque o solo, né, a água nesses solos infiltra muito rapidamente, tá bom? Infiltra muito rapidamente, mas ainda assim, né, existem processos de compactação do solo, de encrostamento na superfície que podem mudar isso aqui, tá bom? E favorecer a formação de enxurrada, favorecer o escoamento superficial e transportar as partículas que foram desagregadas anteriormente, tá? E aí a gente vai ver também o que fazer para diminuir o escoamento superficial, beleza? Então, quais são essas fases, pessoal? Primeiro a gente tem, né, a desagregação do solo causada por esse impacto da gota de chuva. No solo descoberto, a gota de chuva ela bate com uma força muito alta, pessoal, muito alta, tá? E no momento que tem esse impacto da gota de chuva sobre o solo, é visível, né? Você vê as partículas de solo se soltando e vão ser essas partículas que vão ser levadas pelo escoamento superficial. Bom, aqui nós temos uma ilustração bem interessante disso, né? O impacto de uma gota de chuva, que um trabalho também que avaliou isso, né? Dentro aí de um plano 3D, que aí a gota ela bateu aqui no centro, né? E a gente vê o efeito, né? Desse impacto soltando e espalhando essas partículas que estavam anteriormente agregadas, tá bom? E aí tem essa desagregação, né, essa liberação de pequenas partículas, e aí a liberação dessas pequenas partículas, ela tem um outro efeito, né, ela tem um efeito adicional que vai favorecer a etapa seguinte, porque essas pequenas partículas, pessoal, elas vão, elas vão se depositar e vão selando a superfície. E esse selamento naturalmente, compromete a infiltração da água, favorecendo o escoamento superficial, tá bom? Então, a gente ainda tem esse adicional e vai ocorrer, então, o transporte desse material via enxurrada, via escoamento superficial, que a gente precisa evitar, tá? A nossa água, ela deve, né, até mesmo pensando na exigência das plantas em relação à água, em relação à absorção de água, a água tem que infiltrar, pessoal. Tá? A água tem que infiltrar, ela não tem que ficar na superfície. Aqui na superfície ela vai causar erosão, ela vai escoar, e a água na superfície a planta não absorve. Beleza? E aí, mais uma ilustração para a gente, né, do escoamento superficial, levando, né, isso aí leva alguns bilhões de dólares em adubo por ano. Estou falando aqui só de adubo, tá, pessoal? Eu não vou falar de matéria orgânica, eu não vou falar em diversidade microbiana, que inclusive é imprescindível para a eficiência desse adubo que você colocou, tá bom? Então, esse escoamento aí leva por ano alguns bilhões de dólares para os rios, tá? E aí chega no rio, causa problemas aí que a gente já conhece. E por último, né, a última fase aí da erosão, né, a gente estava até falando agora, é o processo de deposição. Esse material, né, ele foi solto ali pelo impacto da gota de chuva, ele foi levado pelo escoamento superficial, aí chega, né, nas partes mais baixas do relevo, ele vai perdendo velocidade e deposita, tá bom? Isso pode ser uma baixada, pode ser um rio, beleza?
e assim eu tenho o meu processo erosivo, tá? Para controlar isso, pessoal, para controlar isso, nós vamos focar principalmente na desagregação e no transporte, que são os agentes causais da erosão hídrica. Beleza? Vamos ver aqui os tipos de erosão, né? Nós temos, pessoal, um tipo de erosão bastante frequente e que causa um prejuízo muito grande, porque, de certa forma, ela é mais silenciosa, ela é mais discreta, né? Visualmente, a percepção dela é um pouco mais difícil, que é a erosão laminar, tá? Você tem ali o escoamento superficial atuando e levando ali uma camada muito fina de solo. Só que nós já vimos, né, que mesmo em 1 centímetro de solo que for, o prejuízo é muito alto, o efeito na produtividade é muito drástico, tá? Então, mesmo erosão laminar não pode acontecer na sua área, tá bom? E nós temos uma outra, tá, que já é um processo erosivo mais drástico, e de fácil visualização, né, de visualização um pouco mais clara, que é erosão em sulcos, tá? Que é erosão em sulcos. Você tem, né, a água estabelecendo alguns caminhos prioritários dentro da sua lavoura e por ali nós temos, né, o transporte dessas partículas que estão sendo levadas pelo processo erosivo, tá? E um dano muito alto, porque a água, dentro desse caminho preferencial, ela só vai ganhando velocidade, vai levando muita coisa embora, tá bom? E nós temos o processo erosivo mais drástico de todos, que é a vossoroca, tá bom? Vossoroca é um processo erosivo muito drástico, tá? Bastante drástico, que leva muito solo embora e causa, né, muitas vezes, alterações irreversíveis na paisagem. Nós vimos, né, que nós temos algumas alternativas para lidar com essas ossorocas, mas é algo muito difícil e muito caro, tá? Muito caro. Então, a vossoroca aí, né, você tem perda de solo e perda de área agricultável, tá? A vossoroca é bastante problemática também. E quais os fatores que interferem na erosão, então, pessoal? Falando em erosão hídrica, principalmente. A chuva, tá? A declividade do seu terreno, a infiltração, o tipo de solo que você tem e a cobertura vegetal. Pessoal, antes da gente falar de cada um desses, vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. Lembrem-se lá dos dois agentes bastante ativos dentro do processo erosivo: o impacto da gota de chuva e o escoamento superficial. O impacto da gota de chuva e o escoamento superficial. Como que cada um desses fatores, chuva, declividade, infiltração, tipo de solo e cobertura, vai interferir no impacto da gota de chuva e no escoamento superficial, tá? Como que a declividade interfere, pessoal? A declividade vai interferir muito no impacto da gota de chuva? Não, mas tem, né, um papel preponderante no escoamento superficial, tá? A cobertura vegetal, pessoal, vai interferir onde aí e como? Como que a cobertura vegetal interfere no impacto da gota de chuva e no escoamento superficial, tá bom? Estejam atentos a isso. Façam essas ligações, porque elas vão ser imprescindíveis para vocês entenderem e combaterem os processos erosivos, tá bom? Primeiro aí vamos falar da chuva, tá? Pessoal, processo erosivo, né, conforme nós vimos, os processos erosivos serão
muito beneficiados por chuvas intensas, né, em períodos, você tem um volume de chuva muito alto, num intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, uma chuva bastante intensa, tá? Você tem lá 50 milímetros de chuva em uma hora. E aqui, né, por nós estarmos numa região de clima tropical, nós temos esse tipo de chuva com bastante frequência. Então, o potencial das chuvas aqui, as nossas chuvas têm um potencial para erosão muito alto. Então, a gente precisa ficar bastante atento. E muitas vezes o solo não consegue receber toda essa água, né? Essa água, ela cai tão rápido que não infiltra. Aí eu vou estar favorecendo o escoamento superficial. Então, a chuva é bastante importante nisso. Diâmetro de gota, tá bom? Formato de gota, isso tudo são questões um pouco mais aprofundadas, né? Mas a chuva interfere muito na erosão hídrica, principalmente a intensidade, tá bom? O volume de chuva sobre o tempo, ok? E a infiltração? Pessoal, se a chuva cair, tá? Se a chuva cair e infiltrar 100% no solo, que é o que a gente observa aqui muitas vezes, eu não tenho escoamento superficial, tá? Eu não tenho escoamento superficial. Chuva caiu, infiltrou. O impacto da gota de chuva pode até ter soltado ali um volume razoável de solo, e solta mesmo, principalmente quando está descoberto. Só que se eu não tenho escoamento superficial depois, esse solo que está solto, ele não vai embora, tá bom? Ele não vai embora, não nesse momento, a gente vai falar disso depois. Ele não vai embora. Então, tudo que favorece a infiltração de água no solo vai ajudar a gente, tá? Nós precisamos a água da chuva infiltre no solo. Se o seu solo tem algum problema com a infiltração, né? Se aquela velocidade de infiltração básica ela é muito baixa, se o seu solo tem problema de compactação, se o seu solo tem encrostamento superficial, você vai ter, né, problema com erosão, muito provavelmente. E a topografia? Como que a topografia interfere, pessoal? E talvez esse é um dos fatores do pessoal aqui se preocupar menos com a erosão. Nós estamos aqui numa área muito plana. Quanto maior a declividade, só esperar essa moto. Pessoal, isso é bem natural para a gente, né? Quanto maior a declividade, maior vai ser a velocidade da enxurrada, maior vai ser a velocidade do escoamento superficial. E isso vai levar mais solo embora, tá bom? Isso vai levar mais solo embora. Sem contar que em terrenos inclinados, a dinâmica de infiltração da água é outra. E além disso, nós temos essa questão aqui de comprimento da rampa, né? Se você tiver uma área muito grande, tá bom? Muito grande, mesmo que a declividade seja pequena, mesmo que a declividade seja pequena, e a gente vê muito isso aqui, a água, pessoal, ela vai ganhando velocidade. Então, quando ela está aqui em cima, né? Quando ela está aqui em cima, ela não causa erosão, não. Mas no que ela vai descendo aqui, causando e ganhando velocidade, mesmo numa área plana, né? Relativamente plana, ela vai ter força para levar o solo embora. Tá? Então, atenção com essa questão aí do comprimento da rampa. Tá bom? E a cobertura vegetal, pessoal? Cobertura vegetal. Cobertura vegetal é o nosso grande aliado contra o processo erosivo, contra os processos erosivos. Vai atuar diretamente, né, protegendo o solo contra o impacto da gota de chuva, interfere, né, no escoamento superficial, porque vai favorecer a infiltração da água no solo. A cobertura vegetal vai ser um aporte de matéria orgânica e vai possibilitar que o seu solo tenha agregados mais estáveis, tá bom? Então, sempre pensando em solo coberto, pessoal. Sempre pensando em solo coberto.
E outras características, pessoal. Outras características do solo, que vão interferir principalmente na estabilidade de agregados. Teor de argila, tá bom? Gradiente textural, tá? Gradiente textural. No, gradiente textural, professor, não lembro disso mais. Então faz uma pesquisa aí. Olha o que é gradiente textural e reflete um pouco como o gradiente textural interfere na dinâmica hídrica de um solo e como que isso pode favorecer um processo erosivo, tá bom? Então, existem algumas características intrínsecas do solo que não são facilmente afetadas pelo manejo e que vão interferir também na erosão hídrica, tá bom? Agora vamos falar da erosão eólica, tá? Nós tivemos uma ou duas aulas sobre isso. A maioria das pessoas nem estuda isso, fala, isso é irrelevante. Só que acontece, pessoal, o que acontece? Ela pode apresentar, tá? Ela pode apresentar uma igual ou maior importância que erosão hídrica, tá? Que erosão hídrica. Só um segundo, eu vou fechar aqui, tem um cara cortando a grama. Ela pode apresentar igual ou maior importância que erosão hídrica. Só que é num cenário, ó, enquanto a erosão hídrica ela é favorecida, né? Ela vai ser favorecida numa situação de área com maior declividade e com a chuva caindo ali em cima. A erosão eólica é o contrário, pessoal. Ela vai ser favorecida numa área plana e com solo seco, tá? Solo úmido, a água não leva, tá bom, pessoal? Perdão. Solo úmido, o vento não leva, tá? E é altamente, como nesse caso aqui, o potencial erosivo do vento é menor do que o da chuva, você vai ter menos energia para aquele processo ali, para aquele primeiro processo de desagregação. Só que o que acontece, pessoal, e aí talvez algum de vocês vão fazer um mestrado em ciência do solo e avaliar isso para a gente. O que eu hipotetizo aqui para a região? Nós temos a chuva, tá? Nós temos chuvas de alta intensidade. Essa gota de chuva vai bater ali no solo e esse impacto vai desagregar uma quantidade muito grande de solo. Só que acontece, a água infiltra, tá? A água infiltra e esse solo não é levado pelo escoamento superficial. Só que depois que esse solo seca, pessoal, quem vai levar ele embora é o vento, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui, né, muito provavelmente, erosão hídrica, tá? E erosão eólica atuando de forma complementar, tá? A primeira na desagregação por causa do impacto da gota de chuva e a segunda no transporte pelo vento. Isso é uma hipótese que a gente precisa estudar, tá? Mas é uma possibilidade, sim, para a gente observar aqui na área, porque você tem a gente vê muito movimento aí de solo via erosão eólica, e a gente sempre pensa, né, como que esse solo soltou, tá? Porque, novamente, para erodir tem que estar solto. Quem soltou esse solo, tá bom? E nós temos, né, pessoal, a erosão eólica por arraste. Erosão eólica por arraste. Essa erosão eólica por arraste, pessoal, são aqueles materiais que são grandes demais para ser erguido pelo vento. Eu não sei se vocês repararam, né, em áreas maiores, com o solo descoberto, é aquele material que vai rolando, tá? Aquele material que vai rolando ali na superfície do solo, na hora que o vento bate. Ele vai rolando, tá? E esse é um transporte por pequenas distâncias. Ele rola um pouco ali e para. Muito provavelmente ainda dentro da sua propriedade, tá bom? Então, são partículas maiores que vão parar ali logo depois, tá?
E nós temos aqui a erosão por saltamento. Ali, a primeira, essa aqui, pessoal, por arrasto, partículas bem grandes. São partículas bem grandes. Aqui no saltamento, pessoal, nós vamos ter bastante partículas do tamanho areia, tá? Partículas do tamanho areia. O que é saltamento? Isso também é outra coisa que você consegue observar aí na prática, né? Quando você pega uma área muito alta, muito grande, com solo descoberto. Esse saltamento, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Você vai ter uma partícula, né, de solo ali de 0,1 a 0,5 milímetros. O vento impulsiona ela e ela vai quicando. Literalmente, ela vai quicando ali, ó. O vento consegue erguer essa partícula, né? Aí a gravidade empurra e ela vai quicando, tá? Ela tem esse movimento de saltos. E isso é muito importante pelo seguinte, pessoal. Nesse momento que ela quica, o impacto dela ali na superfície do solo vai causar desagregação, tá bom? Vai causar desagregação de partículas mais finas, tá? Vai causar desagregação de partículas mais finas e vai favorecer bastante a erosão eólica. Então, a gente já consegue imaginar o seguinte: ah, professor, então você falou que são partículas do tamanho areia. E é por isso, tá? É por isso que a erosão eólica é tão preocupante aqui para a gente. Nós estamos numa área muito plana, seca, venta muito e tem bastante areia para fazer esse saltamento, tá? Não deixem de observar isso quando vocês tiverem a oportunidade, para fazer esse saltamento. E isso vai favorecer a erosão eólica, né? Aqui nós temos, né, uma ilustração bem interessante, né, desse material saltando, né? Ele bate aqui, ó. Toda vez que ele bate, ele libera um monte de partículas menores. E aí eu vou ter erosão por suspensão. Aquela nuvem de poeira que a gente vê, pessoal. Essa é erosão por suspensão. Então, o primeiro tipo, né, são aquelas partículas maiores rolando. O segundo são as partículas do tamanho areia quicando, tá? E aqui nós temos a erosão por suspensão, para as partículas bem pequenas, lá, menor que 0,1. E aí essa percorre grandes distâncias, né? Grandes distâncias, até de um país para o outro, tá bom? E dependem muito do solo estar solto. Do solo estar solto. O que vai soltar o solo? Pode ser o impacto de uma gota de chuva, lembrando, né, que para o solo ser perdido por erosão eólica, ele tem que estar seco, tá? Ele tem que estar seco. Ou impacto de uma outra partícula maior durante o saltamento, tá bom? E aqui nós temos, né, todos esses processos aqui, ó. O saltamento, tá? O saltamento, o rolamento aqui e o material sendo levado por suspensão, tá bom? Bastante interessante aí essa imagem. Nós temos outra também, tá? E o que interfere na erosão eólica, então, pessoal? Primeiramente, a velocidade do vento. Essa fotografia que eu já mostrei para vocês, eu tirei na 0,20. Observem a velocidade do vento. Dá uma olhada aí na vegetação, tá? E aqui no fundo, né? E aqui ao fundo, nós temos uma grande nuvem de erosão eólica vindo de uma propriedade que está acima da 0,20, tá bom? Chuva. Como que a chuva interfere, professor? Novamente, solo úmido não é levado pelo vento. Solo úmido não é levado pelo vento. É por isso que a erosão eólica, né, ela é mais intensa em ambientes onde você tem maiores estiagens, né, você tem maiores períodos de seca. Só que, novamente, chuva bateu, liberou essas partículas. Se o solo secar muito rápido, que é uma coisa que acontece aqui, posteriormente isso pode ser levado pelo vento, tá? Então, é possível que aqui a erosão hídrica e a eólica, elas
sejam complementares, tá? E isso seria muito problemático, né, para a gente. Aqui nós temos a umidade do solo, lá, quanto mais úmido o solo, menor a taxa de erosão eólica. Isso tá claro aí para a gente, tá bom? E características do solo, principalmente a textura, tá? Textura, estrutura, densidade das partículas. Em relação à textura, pessoal, nós falamos lá que o solo, ele é aquele processo de saltamento que vai ser imprescindível para estar liberando partículas, né, na hora do impacto, ele ocorre principalmente com partículas do tamanho areia, tá? Então, a textura ela vai ter um papel muito importante. E já sabemos, né, então, que solos arenosos são mais susceptíveis, né, à erosão eólica. Além disso, a estrutura, pessoal. Nós vimos que a erosão eólica ela tem menos energia para desagregar o solo se comparado com a hídrica. Então, solo bem estruturado, com agregados estáveis, dificilmente vai ser levado por erosão eólica. Tá bom, pessoal? E a densidade de partículas. Se você tem minerais no seu solo que são mais pesados, tá bom? São mais pesados, igual nós temos em algumas situações, alguns óxidos, né? Que tem uma densidade maior, o vento, né, não vai conseguir levar, porque são minerais mais pesados. Mas isso já é uma situação bastante específica, tá bom? E aqui nós temos, então, a relação entre erosão eólica e textura. E o que a gente observa aqui nesse gráfico, eu colocaria caso a gente tivesse uma prova presencial. Quanto mais argila, menor as perdas de solo por erosão eólica, tá? Novamente por causa do papel da areia no saltamento, que é o que vai desagregar o solo durante a erosão eólica, tá bom? E quais fatores interferem? Mais um fator que interfere, né? A topografia. Aqui, pessoal, ó, nós temos uma topografia muito plana, o solo seco, tá? Muito problema com revolvimento, uma estiagem prolongada. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com erosão eólica, tá? Pode ser que o vento está levando o adubo que você aplicou, o vento está levando a calagem que você fez, está levando a camada mais fértil do seu solo. Então, fiquem atentos. E cobertura, tá? Cobertura. Solo coberto não é levado pela erosão eólica, tá bom? Solo coberto não é levado pelo vento. Acho que nem precisa da gente falar mais aqui, tá bom? Então é imprescindível sempre, também pensando na hídrica, né, manter o solo coberto, tá bom? Vamos falar um pouco agora de práticas conservacionistas. Falamos bastante de erosão, né? Relembramos muita coisa. Vamos falar de prática conservacionista agora. Como prevenir erosão, pessoal? Como nós vamos, então, prevenir a erosão? Primeira coisa, nós precisamos, né, de práticas para dissipar as forças que atuam no processo erosivo, tá? Nós temos que dissipar as forças que atuam no processo erosivo. Quando a gente pensa em hídrica, é o impacto da gota de chuva e escoamento superficial. E, principalmente, aumentar a resistência do solo à erosão. Vamos trabalhar para ter um solo com agregados estáveis, para ter um solo com boa estrutura. E isso, pessoal, tem efeitos na produção da planta, na nutrição, na dinâmica de nutrientes, na infiltração da água, na susceptibilidade ao veranico e na resistência à erosão. Tá? Então, investir em estrutura do solo não tem erro, tá bom? Não tem erro. É algo que vai ser imprescindível aí para você atingir altas produtividades e conservar o seu solo. E nós vimos, né, que nós temos práticas vegetativas, edáficas e mecânicas, tá bom? E desde já, não existe prática que será efetiva
de forma isolada. Sempre pensem na integração de práticas. Eu vou só passar aqui alguns exemplos, não vou detalhar, até mesmo que nós tivemos aula sobre isso há pouco tempo, tá? Mas sempre pensem na integração de práticas conservacionistas. Numa mesma área, prática vegetativa, prática edáfica e prática mecânica. Controle de erosão não é só terraço, tá? Controle de erosão não é só terraço. Vocês vão ver que a conservação do solo, ela parte de um pacote integrado de várias práticas, tá bom? Vamos começar falando dessas práticas vegetativas. Conforme nós vimos, pessoal, nós vamos usar a vegetação para proteger o solo contra a erosão, tá bom? Nós vamos usar a vegetação. E o princípio básico, então, é manter o solo coberto. Nós vamos proteger, né, o solo contra o impacto da gota de chuva, basicamente, tá? E além disso, né, nós já sabemos que os resíduos são a principal fonte de matéria orgânica para o solo, e matéria orgânica é agente cimentante e que vai nos ajudar, né, a ter uma estrutura mais estável, a ter agregados mais estáveis, tá bom? Então, a palhada é muito importante, pessoal. Aqui nós temos, ó, um gráfico que exemplifica isso, de perdas de solo com cobertura lá. Quanto mais coberto o seu solo estiver, com planta ou com palha, menores serão as perdas de solo por erosão. Aqui mais um trabalho nessa linha também, com diferentes usos da terra que cobrem de forma diferente o solo. E nós temos algumas práticas. A primeira delas é a cobertura morta. A cobertura morta, pessoal, é manter o solo coberto com palhada, reconhecendo os efeitos da palhada na proteção contra os impactos da gota de chuva, na proteção contra o vento. E essa palha, né, ela vai servir de alimento para sustentar toda uma cadeia trófica complexa que a gente tem no solo e que vai interferir diretamente no funcionamento do solo como um todo, na agregação, na infiltração de água, tá bom? Então, essa é a minha cobertura morta, tá? Com diferentes efeitos, né, que nós vimos aí. E nós podemos ter também plantas vivas cobrindo o solo, né, que são as nossas plantas de cobertura. Aí nós demos vários exemplos, né? As plantas de cobertura é uma discussão que tem crescido muito aqui na nossa região. Já é uma coisa muito bem consolidada no sul do país e em outras regiões, e aqui é algo que tem crescido bastante, né? Você usar alguma planta de cobertura para proteger o seu solo, para formar palhada, com efeitos aí diretos no controle da erosão, tá? Na proteção do solo e favorecendo também o acúmulo de matéria orgânica e a formação de agregados mais estáveis, tornando o seu solo menos erodível, beleza? Temos ainda, né, os cultivos em consórcio, tá? Isso tem crescido muito aqui na região, principalmente exemplificado pelos sistemas de integração lavoura-pecuária. Aqui nós temos o clássico, né, milho braquiária, e que é um cultivo consorciado, ó lá, que mantém um solo bastante coberto, que você tem uma produção razoável de palhada, que aí você está diversificando a sua área de cultivo, né, você vai poder entrar com o animal aqui depois, e que tem um efeito ótimo no controle de erosão. Além disso, nós temos as culturas em faixas, pessoal. A cultura em faixa, né? Nós vamos colocar em cada safra, nós vamos alternando. No ano você coloca a cultura mais suscetível à erosão aqui e a que é menos aqui. E vai trocando, né? Então, numa mesma faixa de solo, um ano, você vai ter uma cultura que é mais suscetível à erosão, tipo algodão, e no outro você planta uma que é menos, uma que cobre mais o solo, tipo aveia, tá bom?
Então, essa cultura em faixas, ela vai alternando de acordo com a capacidade que a sua cultura tem de proteger o solo, tá bom? E a gente já sabe, né, pessoal, que a capacidade que uma cultura tem de proteger o solo do impacto da gota de chuva, de fornecer palhada, ela difere bastante, né? Nós temos algumas culturas como o algodão, por exemplo, que tem uma capacidade muito baixa de proteger o solo, tá bom? O solo fica ali praticamente descoberto, você tem pouca palha, tá? Você tem um dossel que é mais aberto, tá bom? Então, fiquem atentos a essas diferenças também. E falando aqui dessa alternância, né? Nós temos ainda algumas faixas de vegetação permanente, isso para áreas de maior declividade, tá bom? Isso aqui é como se fosse um terraço, só que é uma faixa de vegetação, tá? Aqui nós temos um sistema bastante comum, que é a meiose, que o pessoal usa na cana, que você tem as linhas de cana, né, alternadas aí com algumas linhas de crotalária, tá bom? Isso é uma faixa de vegetação permanente. Outra prática de caráter vegetativo que vai ser muito importante para a gente aqui também é o quebra-vento, tá? Nós temos uma área plana, seca, um solo com a estrutura pouco desenvolvida, altamente suscetível à erosão eólica. O que a gente vai fazer? Vamos usar quebra-vento, tá? Vamos usar um quebra-vento, é imprescindível. E aí vocês vão ver, né, que o vento interfere, vocês já viram, né, sabem disso melhor que eu, que o vento interfere na dinâmica evapotranspirativa da planta, em doença, disseminação, um monte de outras coisas, tá bom? E tem um papel muito importante aqui também. Aí vocês vão dimensionar isso, né, de acordo com a velocidade do vento, né, ou a redução que você espera. Aqui nós temos alternância de capinas, isso principalmente para culturas perenes, pessoal. Você vai um ano capinar uma linha e a outra não, tá bom? Você vai alternando essas capinas. Você capina uma linha assim, a outra não, assim, a outra não, e vai mudando isso de um ano para o outro, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo de um café com uma linha sem capina. Mas por que, professor? Essa planta vai estar competindo com o meu cafeeiro? Muito pouco, tá? E, além disso, vai ter esse efeito de proteger o seu solo contra a erosão. Você podia limpar isso aqui, né? Tem gente que falta varrer a linha do cafeeiro. E isso, no caso do café, que é bastante produzido em áreas de relevo mais acidentado, isso tem um potencial erosivo, né? Causa problemas com erosão muito graves, tá? Temos a ceifa do mato ao invés da capina, né? Ao invés de capinar, isso falando em empreendimentos menores, você só ceifa, você só roça. Por quê, pessoal? Capina revolve muito. Ali você está deixando, né, parte da vegetação, você está deixando a raiz, isso tudo protegendo seu solo, tá bom? E a pastagem, pessoal? Olha, professor, mas você falou que pastagem causa de erosão e tal. Não, pessoal, pastagem bem conduzida protege demais o solo contra o processo erosivo, tá bom? Então, o uso da terra muito conservacionista. Esse aqui não é não, tá? Essa criação de cupim aqui não é não, pelo contrário. Você vai ter pouca cobertura vegetal, você vai ter compactação do solo, e aí o processo erosivo aqui vai ser muito drástico, e é o que a gente observa em várias áreas no Brasil, tá bom? Esses processos erosivos drásticos aí em áreas de pastagem, mas pastagem bem conduzida é uma ótima estratégia para controle de erosão, tá? Vamos agora para as práticas de caráter edáfico, pessoal. Então, lá a gente estava falando em planta, né, em manter o solo coberto e proteger o solo. Aqui, basicamente, nós vamos ter estratégias, essa estratégia de caráter edáfico, que vão favorecer o crescimento da planta, tá? E de forma indireta, se essa planta cresce bem, se ela cobre bem o solo, se ela produz um volume razoável de palha e de resíduos,
você vai ter, né, vários benefícios aí na sua luta contra os processos erosivos, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer para favorecer, né, essas melhorias na fertilidade e na qualidade física do solo e melhorar, né, ou, na verdade, nós vamos diminuir a susceptibilidade do nosso solo à erosão. E nós temos uma ilustração que demonstra isso muito claramente, pessoal. Se você faz aqui, ó, calagem e aduba, a planta cresce mais, você tem mais palhada, você protege mais o solo, você tem mais matéria orgânica, tá bom? E aí você vai ter mais atividade biológica e agregados mais estáveis. Nunca se esqueçam da relação matéria orgânica, atividade biológica, estabilidade de agregados, tá bom? E isso favorecido pela adubação aqui, ó, nessa fotografia muito boa. Aqui nós temos, pessoal, uma relação, né, que a gente estava falando, muito clara entre matéria orgânica, dê uma olhada aqui, muita atenção com esse gráfico, e estabilidade de agregados, tá? A argila é imprescindível para a formação e persistência dos agregados do solo, mas a matéria orgânica e a atividade biológica, pessoal, vão atuar muito nisso também, principalmente em áreas onde o teor de argila é menor, tá bom? Então, muita atenção com essas práticas que vão favorecer o aumento da produção vegetal, o aumento da deposição de resíduos, com esses efeitos na atividade biológica e na estabilidade dos agregados, tá? A primeira prática EDAF que a gente vai ver é o controle do fogo. O fogo, pessoal, inclusive estão discutindo isso aí mais uma vez, né? A história é cíclica, isso é interessante. O fogo, pessoal, nós já vimos, né, que no início é algo muito prático e vai ter alguns efeitos positivos no início, liberar nutriente, né? Então a sua pastagem, muitas vezes, depois que chove, ela vai sair verde, bonita. Só que isso, eu nem vou falar no longo prazo, isso já no curto prazo, já no outro ano, ou nos outros anos, pessoal, isso vai ser terrível para o seu solo, tá? É uma das principais causas de degradação do solo no Brasil. Você vai estar perdendo nutriente, perdendo matéria orgânica, acabando com a atividade biológica do seu solo, interferindo em toda a dinâmica hídrica da água nesse solo e super favorecendo o processo erosivo, tá? Então, para o solo, o fogo é terrível. Nem vou entrar em outras questões ambientais e de preservação, tá? Para o solo, o fogo é terrível. É uma prática abominável e que a gente nem devia estar falando aqui, mas que muita gente ainda utiliza. Aqui, né, a relação entre erosão e solo. No meu solo com queima, olha o tamanho da erosão se comparado ao controle, tá? Então, não cometam esse erro. E aí nós temos a calagem e adubação, pessoal. Novamente, calagem e adubação, ótimo, com efeitos claros para a gente sobre a produção da planta, né? E isso vai ter mais palha para proteger o solo, vai ter mais palha, mais resíduo para a formação de matéria orgânica, para mais atividade biológica, para agregados mais estáveis. Então, a calagem de adubação, né, é nossa aliada também na conservação do solo, tá? Então, são práticas conservacionistas. A gente faz isso pensando em produtividade, claro, mas são práticas que nos ajudam a conservar o solo, tá bom? E por isso são tão importantes. Aí, ó, com efeitos nessa produção de biomassa, na atividade dos micro-organismos, tá bom? Aqui uma ilustração que mostra isso para a gente. Além dessa adubação que a gente está acostumado, nós temos também a adubação orgânica, tá? Que ajuda bastante também, porque além de ser uma fonte de nutrientes, é uma fonte de matéria orgânica já, tá? Então, sua planta não tem que crescer e morrer para virar matéria orgânica. Você já está colocando matéria orgânica diretamente ali no solo. E nós sabemos, né, que isso vai ter um efeito muito bom ao diminuindo, perdão, a erodibilidade do seu solo, formando agregados mais estáveis.
é algo bastante eficiente, inclusive em grandes áreas, pessoal. Quando a gente pensa em adubação orgânica, a gente logo associar uma horta. Não. Nós temos grandes áreas de soja que recebem dejetos líquidos suínos, que recebem cama de aviário, tá bom? Então, isso não é só para o pequeno, tá? Adubação orgânica. Temos também a adubação verde, né? Você vai cultivar uma planta com uma finalidade, né, específica, pensando nos nutrientes que essa planta vai liberar no seu solo depois da decomposição. E nós temos, né, principalmente quando a gente fala de leguminosas, plantas que conseguem liberar uma quantidade de nutrientes muito alta para a planta. Tá? E temos aqui o exemplo da crotalária, que é bastante utilizada aqui na região, né? A planta que depois que ela decompõe, libera muito nutriente no solo, tá bom? A rotação de culturas também é uma prática de caráter edáfico, pessoal, tá? Aí aquela pergunta, né? Ah, rotação ou sucessão? Pessoal, você está plantando soja, milho, soja, milho, soja, milho, é sucessão, tá bom? Rotação, você tem que ter um plano um pouco mais diversificado de cultivo para a sua área, pensando inclusive em família botânica, tá bom? Então, soja, milho, soja, milho, soja, milho é sucessão, ok? A gente precisa de rotação. Pensem em rotação. Ah, professor, mas eu vou deixar minha área, eu vou perder dinheiro, soja tá, dólar tá alto. Se você colocar na caneta, né? Se você for colocar no papel, fazer esses cálculos, né? Nem sempre os benefícios são diretos, principalmente os monetários, mas só que você economiza em adubo, né? Só que essas plantas retornam na forma de nutrientes para o solo, nem vou falar dos efeitos na estrutura do solo, na diversidade de micro-organismos que vão favorecer essa cultura posteriormente, mas só que essas plantas liberam de nutriente, muitas, e se a gente pensar, né, o preço que o potássio está, por exemplo, só que elas liberam de potássio lá já te garante, né, ou já favorece bastante você pensar em fazer uma rotação bem planejada na sua área, tá bom? Aqui nós temos, né, que planta que eu vou utilizar na minha rotação? A gente falou muito disso, né, o que eu vou usar? Pensem, pessoal, para que eu estudei botânica, ou para que eu estudei taxonomia? É bastante importante nós conhecermos, né, pessoal, as plantas, a anatomia, sistema radicular, tá? Até mesmo para definir que planta utilizar na nossa rotação. E tem essas tabelas, né, que falam sobre produção, sobre como cobre o solo, sobre nematóide, que é algo muito importante que a gente tem que pensar quando a gente está falando em rotação, tá bom? E que nos ajudam a escolher a nossa cultura para utilizar na rotação. E o plantio direto, né, que talvez é a prática de caráter edáfico aí que mais tem crescido, que é muito bem consolidada em vários lugares, tá? E com efeito direto no controle de processo erosivo. O revolvimento, né, o papel do revolvimento é romper o agregado, é quebrar o agregado. Se você rompe esse agregado, pessoal, você está favorecendo, né, a primeira etapa ali do processo erosivo, que é a desagregação, e a posterior perda desse solo, tá? Então é por isso que o plantio direto tem um papel tão importante. Lembrando que o plantio direto, né, ele tem 3 pilares, que é o não revolvimento, a rotação de culturas, não é a sucessão de culturas, e a cobertura do solo. Tá bom, isso a gente viu há pouco tempo, né? Está bem claro aí na cabeça de todo mundo. E os efeitos do não revolvimento são diversos, pessoal, diversos. Só que uma coisa, aí eu vou chamar a atenção de vocês novamente, só o plantio direto não protege o seu solo contra erosão, tá bom? Você pode ter não revolvimento, você pode ter rotação, você pode ter o solo coberto. Se você não conciliar o plantio direto com outras práticas, tá, mecânicas, por exemplo, principalmente terraceamento, você vai ter problema de erosão na sua área, tá bom?
E é um tipo de erosão que a gente chama de erosão limpa, tá? O seu solo até que fica lá, porque você tem um agregado mais estável, só que a água, né, como você tem escoamento superficial, você não fez terraço, você não fez outras coisas, ela vai levando ali seus nutrientes, ela vai levando os defensivos que você aplicou, e ela vai saindo da sua área. Você quer que a água infiltre, né? A planta precisa absorver. Beleza? A prática de caráter edáfico muito importante é o controle da compactação, pessoal. Compactação interfere diretamente na dinâmica hídrica, vai diminuir a infiltração de água, vai aumentar o escoamento superficial e vai causar erosão, tá? Então, compactação e erosão do solo andam sempre lado a lado. O que você pode fazer para controlar a compactação? Né? Você vai trabalhar lá diretamente com o pessoal da mecanização e vai ver o que a gente pode fazer para diminuir a carga desses implementos sobre o solo, né? Vamos distribuir melhor essas cargas, vamos usar um trator com rodado mais largo, vamos fazer o controle de tráfego. Olha isso aqui, pessoal, para que isso? Né? Para que isso passou em um ano de cultivo, em uma safra, você transitou em quase 100% da sua área, para que isso, né? Vamos adotar o controle de tráfego, é bastante consolidado nas áreas de cana-de-açúcar, mas que a gente precisa pensar um pouco mais aí em outras culturas, como soja e algodão. E se você diagnosticar compactação na sua área, você tem que fazer o controle, pessoal. Mas se você diagnosticar, tá, não vai revolver, não vai escarificar, não vai passar subsolador na sua área se você não fez um estudo sobre a compactação antes, tá bom? Então, faça um estudo para depois ir pensar em como remediar esse problema. Aí nós já vimos lá na física, né? Penetrômetro. No olho, não, tá? No olho, não. Faça o diagnóstico, veja que profundidade a sua camada compactada está, e aí você vai pensar em escarificação. Você pode pensar em alguma planta também, dependendo, né, do nível de compactação da sua área, alguma planta com sistema radicular um pouco mais agressivo, ou, em último caso, subsolagem. Tá? E vamos falar, para fechar agora, das práticas de caráter mecânico. Foram as últimas que a gente viu, né? Está bem claro aí para todo mundo. As práticas de caráter mecânico, pessoal, são estruturas artificiais para diminuir a velocidade de escoamento da água, tá? Nós vamos diminuir a velocidade de escoamento, então a água estava descendo ali, ganhando velocidade, nós vamos colocar um obstáculo, diminuir essa velocidade e favorecer a sua infiltração, tá bom? Então vamos diminuir a velocidade, favorecer a infiltração. A primeira, né, e a que a gente mais conhece é o terraceamento, tá? Nós vamos construir um obstáculo físico que reduz a velocidade de escoamento da água e favorece a infiltração, tá bom? Esse é o nosso terraço que nós falamos bastante na última aula que tivemos. Aí aqui a gente tem uma operação de terraceamento com arado de discos, nós temos um terraço sendo feito com a pá carregadeira, são vários implementos que nós podemos usar para fazer o nosso terraceamento. E o que acontece quando a gente tem um terraço, pessoal? Observem com muita atenção essa ilustração. A gente tem a chuva aqui caindo, né, pessoal? No que ela começa a escorrer, né, que é a nossa enxurrada, ela encontra esse obstáculo físico, que é o meu terraço, ela para aqui, né, e ela vai infiltrar, tá bom? Ela vai infiltrar e uma parte dela evaporar, né? Imaginem essa rampa aqui sem um obstáculo. A água, né, que ia cair aqui, ela ia ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade. Quando chegasse aqui, por exemplo, ela ia ter um potencial erosivo muito alto e ia levar o solo embora. Tá bom? Então, terraço, muito importante. Qual que é a classificação dos terraços, pessoal? Nós temos o terraço de base estreita, né, que a gente chama também de curva de nível, tá bom? Aquele que você tem um obstáculo, né, que você tem uma faixa de movimentação de até 3 metros. Nós vamos ter o de base média, tá? Ele vai de 3 a 6 metros de largura. E o de base larga, que já é bem maior, de 6 a 12 metros de largura. E nós vamos ver daqui a pouco onde se aplicam aí, né, onde a gente vai usar cada um desses terraços.
Aí nós temos lá o base estreita, né, o curva de nível, o base média e o base larga, aqui nessa ilustração. Aqui o rapaz de base estreita ou curva de nível, né, observem, com menos de 3 metros. Aqui nós temos um de base mais larga, né, então percebam que você está revolvendo uma faixa de solo bem maior. Aqui nós temos também os terraços em patamar, pessoal, que são utilizados em áreas, tá, onde você tem a declividade muito alta. Essa imagem aí, né, esse tipo de imagem bastante comum lá na Ásia, esses terraços em patamar. O pessoal tem lá em áreas de arroz, né, em regiões onde você tem a declividade muito alta, tá bom? E tem também o que a gente chama de terraço individual aí, para culturas perenes, né? Como que a gente vai selecionar o nosso tipo de terraço, então, pessoal? Se é base larga, base estreita, se é um terraço em patamar, principalmente de acordo com a topografia do nosso terreno, tá? Como que é a nossa declividade, pessoal? Estou trabalhando numa área com declividade maior, menor, e eu vou ver características do solo também. Essa água, quando ela cai da chuva, ela infiltra com facilidade ou a tendência dela é escorrer? Tá? Vou avaliar também condições de climas. Eu tenho chuvas aqui muito fortes. A minha cultura protege bem o solo, ela fecha bem, ela produz muita palha, tá? Tudo isso eu vou considerar. Sistema de cultivo. Ah, não, tenho que ir um plantio direto. Ah, não, eu tenho um cultivo convencional, coração e gradagem todo ano. Tudo isso eu preciso considerar, além das máquinas que estão disponíveis, tá bom? E só quando a gente considera só declividade, olha lá, se a minha área tem uma declividade menor, eu vou usar um terraço de base larga. Já se é uma área com declividade muito alta, né, se eu estou plantando lá no morro, eu vou usar o terraço em patamar, tá bom? Na área com a declividade aí bem alta. Como que eu vou determinar, pessoal, o espaçamento entre esses terraços? Ah, eu vou colocar um terraço a cada 100 metros, um terraço a cada 200. Novamente, declividade, características do solo relacionadas a principalmente infiltração da água e características da sua planta. Então, isso vai interferir em tudo, pessoal. A água infiltra bem no seu solo, então você pode colocar esses terraços um pouco mais distantes um do outro. A sua planta protege bem o solo, então você pode colocar os seus terraços um pouco mais distantes também, tá bom? E ali, ó, nessa ilustração, nós temos o que a gente chama de espaçamento vertical e espaçamento horizontal. Isso tudo vocês vão ver lá com teodolito, em topografia, essas disciplinas, tá? Conforme nós colocamos quando a gente estava falando disso, é algo secundário, tá bom? E nós temos uma equação para determinar esse espaçamento, pessoal. Ah lá, nós temos que K é uma constante relacionada ao tipo de solo, D vai depender da declividade, tá bom? Aí nós vamos ter U, que é uma constante relacionada à cobertura do solo, e M relacionada ao manejo. São valores tabelados, pessoal. São valores tabelados e que dependem, né, das características do seu solo, principalmente relacionadas à infiltração da água, das características da sua planta, se essa planta protege muito o solo, né, se ela fecha bem, ou se é uma planta que protege menos o solo, e aí eu vou ter que ter terraço um pouco mais próximos um dos outros, né? Isso tudo são valores tabelados, pessoal. Aqui nós temos para cá, a U. Então, observe aqui no caso da cultura, pessoal. Eu tenho cultura que eu coloco aqui no grupo 1, tá? Que eu coloco aqui no grupo 1, que fecha pouco, que protege pouco o solo. Eu vou ter que usar esse índice aqui de 0,5. Já para culturas que fecham mais, aqui pastagens, por exemplo, eu vou ter índices maiores, tá? Novamente, de acordo com a proteção que a sua cultura fornece para o solo, principalmente em relação ao impacto da gota de chuva. E em relação ao manejo, né? Aí, depois que você determina o espaçamento vertical, você calcula ali o horizontal.
E na hora de alocar, né, você vai usar um nível óptico, estacas, o teodolito. Isso eu acredito que vocês vão ver lá com o Marcelo ou o Danilo, tá bom? Que a gente tem que ficar atento aqui, que tipo de terraço escolher e o que vai determinar, né, que eu tenho um terraço mais perto ou mais distante um do outro. E já temos ferramentas que fazem isso para a gente, lá um terraço. Temos esse software aqui, o Terraço 4.1 da Engenharia, lá da Departamento de Engenharia do UFV, Engenharia Agrícola, onde você vai entrar com características do seu solo, características da sua cultura e que vai determinar esse espaçamento, tá bom? Aí já gera lá, né, um modelo digital de elevação, você já pode integrar isso com o seu implemento, é algo bem mais facilitado nos dias de hoje. E o seu terraço pode romper, tá, pessoal? Para a gente fechar aqui, seu terraço, se ele for mal dimensionado, tá? Se ele for mal dimensionado, e se você não der a devida atenção à manutenção desse terraço, ele pode romper. Aí o problema é maior. Imagine, você tem aquele terraço lá, né? Retendo aquela quantidade lá de água, quando aquilo rompe, né? Ele funciona como se fosse uma barragem ali com resíduo e com água. Quando aquilo rompe, vai descer com muita velocidade e vai causar um problema muito maior para você, tá bom? Aí nós temos a distribuição de estradas aqui, que é importante, né? Conforme a gente colocou, a gente tem que ter bastante prudência com a distribuição dessas estradas, tá? Senão não vai causar vossoroca. Sempre colocar a estrada na cota mais elevada do seu terreno. E a gente tem que desviar água da estrada também para essas microbacias, né, de captação. Tá? Nós temos aqui a alocação de carreadores também, que deve ser de forma alternada. Tá bom, pessoal? Falamos bastante disso há pouco tempo atrás. E sempre, para fechar, pessoal, sempre cultivo em contorno, sempre cultivo em linha. É inadmissível o cultivo morro abaixo, tá? Sempre planta aqui, né? Sempre cultiva de forma perpendicular, né? A maior declividade do terreno, tá bom? E infelizmente a gente ainda vê isso aqui, ó, cultivo morro abaixo. E isso vai facilitar bastante o trabalho da erosão, tá bom? Temos também os canais escoadouros aí, né, para receber essa água que foi coletada nos terraços, que a gente utiliza em algumas áreas também. Cordões de pedra, que são uma situação bastante particular, né? Temos também a subsolagem em contorno para aumentar a infiltração de água em pastagem. Nós falamos bastante disso. Por último, pessoal, nós temos aqui o controle de vossorocas, tá? A vossoroca na minha área, o que eu consigo fazer? Nós vimos, né? Primeiro passo é desviar a enxurrada da cabeceira da vossoroca, tá? E aí você pode fazer algumas práticas lá no interior. Você vai isolar tudo naturalmente, né? E favorecer a revegetação dessa área, tá bom? E favorecer aí a revegetação dessa área. Nesse caso aqui até preencheram, né? Fizeram um canal escoador, ficou bem interessante, tá? Sobre atividade avaliativa, pessoal, para a gente fechar, a coisa se prolongou bem mais aqui do que eu esperava, mas era a revisão de todo o conteúdo do semestre. Pessoal, tira uma fotografia de um processo de degradação, seja criativo. Nós vimos que processo de degradação do solo não é apenas erosão, tá? Não é apenas erosão. Talvez você vai trazer uma fotografia para mim de algo que indiretamente deixa claro que o solo daquela área está degradado, tá? Então sejam criativos. E aí você vai descrever detalhadamente esse processo de degradação, tá bom? Detalhadamente. Gastem o que vocês viram em várias disciplinas que vocês já fizeram. Pode gastar, pessoal. Vale 6 pontos de atividade, tá? E propõe algumas práticas de conservação para tentar contornar esse processo de degradação, tá? Aí explica cada prática, fala como isso vai ser adotado, tá?
e como que vai ser implementado nessa área, tá bom? Pessoal, era isso, a gente se prolongou um pouco mais aí, mas precisávamos, né, dessa revisão. Pega firme aí, faça uma boa atividade, qualquer coisa, nós vamos ter o atendimento, levem suas dúvidas, e era isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até mais.